Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Cardoso e é com grande prazer que a gente dá início a esse projeto incrível, o Chama PX, nosso podcast criado e focado na área da logística. A gente tem aqui comigo o meu parceiro de trabalho, meu parceiro de empresa, o Bob, vai ser o meu companheiro nessa jornada, me ajudando a apresentar esse podcast, trazendo muitos convidados, muitos assuntos interessantes, focado no pessoal da estrada e focado no pessoal que quer mais conhecimento, que quer entender sobre essa área e também quer ouvir algumas boas histórias do pessoal que vive nessa correria que é o mundo da logística. Se apresenta um pouquinho para eles, Bob. E aí, pessoal? Então, eu sou o Bob aí, estamos aí num projeto novo aí. Vamos tocando e com muitos convidados que vão vir aí, muitas histórias que vêm aí para vocês curtir. Hoje, nada mais, nada menos, a gente tem o nosso primeiro episódio e não poderia ser diferente. A gente trouxe um cara muito especial para nós dois, para mim e para o Bob, principalmente para mim, porque nas horas vagas ele é meu pai, mas na maioria do tempo ele é meu chefe. Então eu trouxe aqui, tá aqui com a gente o Andrei, fundador da Scarpress. Se apresenta um pouquinho pro pessoal aí. Olá pessoal, é com grande prazer e quero agradecer já de antemão o convite, né? O prazer de participar desse projeto, afinal de contas, a empresa nasceu há 5 anos atrás com o intuito de transportar, trabalhar no transporte, né? Aliás, no meio da logística, e hoje a gente está expandindo esse conhecimento através de um podcast. É com grande prazer que eu estou aqui para participar desse primeiro episódio. A gente quer deixar bem claro para vocês que eu e o Bob somos companheiros de trabalho, a gente trabalha para a Scarpress Transportes, mas o Chama PX é um projeto independente, é um projeto nosso. O maior intuito deles realmente é trazer conhecimento e conversar um pouco sobre essa área, um foco gigantesco em temas relevantes à nossa área que a gente adora, né? O Bob é motorista há quantos anos já, Bob? Há 20 anos. O Bob foi motorista, né? Porque agora já não é mais, no caso. Motorista há 20 anos de profissão, 20 anos na estrada. Então é um cara que conhece tudo e quase tudo da área e do país, né? Então, com certeza a gente vai ter muita coisa para agregar para vocês e passar um tempo bem legal. Vocês vão tirar bastante coisas boas aqui da nossa conversa. Eu acho que é muito interessante a gente conversar, Bob, e perguntar para o Andrei da onde que veio esse sonho, essa realização, essa loucura que a gente pode chamar de abrir uma empresa de transporte. Então, eu vou contar a minha história, tentar contar a minha história em breves palavras, que eu acho que é um pouco difícil isso acontecer, porque a história é longa. E de um grande sonho que é empreender nesse país, que é um desafio. E na verdade, esse sonho nasceu há mais de 20 anos atrás, onde eu saí do Exército e passei a trabalhar em uma gráfica como aprendiz. Foi a única opção que eu encontrei na época. E entrei no mercado gráfico e me interessei muito, me especializei, busquei conhecimento, tentei caminhar e trilhar na frente do momento. Busquei a área de informática na época, que era muito carente. Então eu sempre tentei estar um passo à frente do momento, né? Com isso, buscando conhecimento, buscando informação e muita luta, né? Com isso, eu fui profissional da área gráfica por mais de 20 anos. E quando eu fiz 40 anos, eu passei por uma espécie de crise de meia-idade, vamos chamar assim. Eu queria mudar, eu estava vendo que o ramo gráfico estava diminuindo o fluxo, porque imagina você no mundo explodindo para o ramo digital e a gente está falando em papel, impressão em papel, né? Então aquilo para mim começou a ficar um tanto quanto decadente, no caso? Não fazia mais sentido, porque você estava vendo que os livros estavam sendo trocados por tablets, a parte de marketing, onde o pessoal fazia
publicações, deixou de ser um flyer e passou a ser um post, o alcance é infinitamente maior, e aí aquilo começou a me fazer repensar na minha profissão. E eu comecei a fazer uma reflexão aí de médio e longo prazo, e eu comecei a enxergar que realmente ia diminuir muito. E quando se trata de trabalho e empreendedorismo, quando você consegue perceber que o teu futuro vai diminuir, você precisa mudar. Você precisa mudar porque senão você vai fazer parte de uma decadência. E aí como é que você faz para deixar um legado para um filho, por exemplo, ou até mesmo ter uma aposentadoria digna? Porque senão, se você chegar lá no final numa área decadente, você não consegue nem empreender, nem crescer, nada, fica preso aquilo ali. E para mim virou uma realidade, aquilo vai decair. E de fato, hoje em dia a gráfica ficou bem setorizada, não é mais tão amplificada como era antes. É um nicho de mercado muito específico, né? Antigamente era quase que uma unanimidade, né? Você falava em marketing, falava em propaganda, entrava a gráfica, né? Era televisão e gráfica, né? A televisão sempre foi muito caro, e aí o pessoal recorria à gráfica, que era um meio de... A mídia impressa, uma mídia impressa. Então, de fato, hoje diminuiu muito, eu estava certo. Realmente a gráfica hoje ela ficou bem seletiva e diminuiu, né, faturamentos e crescimentos e enfim. Eu tenho que agradecer, porque na época de vestibular, no terceiro ano de ensino médio, um dia eu cheguei. Ele trabalhou a vida toda como gráfico, né? Então ele estava no escritório, eu cheguei para ele: pai, eu quero fazer design gráfico. Ele só falou não. Foi a única coisa que ele falou: não. Isso não. Não, isso não. Isso não. Não. Que ele já... Isso em 2013, ele já estava ciente ou observando que aquela área ali, design gráfico, focado em gráfica, já não era mais o canal. Ele já estava focando mais lá na frente. Era o digital. Só que também naquela época já não era tão grande ainda o digital, não tinha estourado. Mas já estava naquela decadência e na subida da outra, né? Já não era um mercado muito estável, vamos dizer assim. Aí com isso, quando eu tive essa visão, vamos dizer assim, né, de negócio, eu comecei a abrir o meu leque de opções, e o ramo do transporte sempre me chamou a atenção, porque como é que eu faço uma análise de projeção? Esse teu negócio, em quanto tempo ele vai perpetuar? Qual é o prazo para você obter crescimento? Qual é o nível de alcance? Quais são as opções para você crescer? E se você parar para analisar, o ramo do transporte ele é infinito, é imenso. Você tem várias áreas para atuar. Você pode ter desde um caminhão a 5.000 caminhões. Você pode trabalhar com vários tipos de implementos. Você tem várias formas de trabalhar subcontratado, contratado, prestando serviço, uma série de coisas. Até mesmo com a parte de manutenção, ou seja, é gigantesco o mercado. E assim, em se tratando de Brasil, tudo que você põe o olho foi um caminhão que trouxe. Então não tem como você fugir da logística no Brasil. É um país continental, haja visto que todos os produtos têm que chegar em todas as cidades, e num país desse tamanho, mas aí pode ser transferido ou substituído por trem, seguindo uma linha como acontece nos Estados Unidos. Sim, pode acontecer. Só que lá nos Estados Unidos, a movimentação de trem, eles focaram com os graneleiros. A grande maioria do transporte por trem, né? É um tanto quanto setorizado, ferroviário, no caso, né? Ferroviário é o grão, né? Que aqui no Brasil, realmente, se isso acontecer, vai ser muito bom, porque fica esses rodotrem rodando com muito peso,
o horário, por causa de porto, né? Então, isso acaba trazendo uma carga de veículos para cima da BR, e, enfim. Mas isso atrela um investimento muito grande também para esse desenvolvimento todo, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, no caso, né? Sim. Então, voltando em 2020, eu realmente decidi iniciar a minha experiência no transporte. Através de um colega, numa conversa bem amistosa, ele comentou que no ramo do transporte o bitrem estava com bastante necessidade no mercado, principalmente da parte da linha branca e eletrodoméstico, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ele falou: olha, cara, se tu quiser fazer, a gente faz uma reunião, eu te passo todas as informações possíveis que tu precisar, tu faz uma análise, e se tu achar que é viável, aí tu tem que viabilizar o veículo, que é composto de um cavalo, né, um caminhão, e mais o implemento que é o bitrem. E eu fiz várias simulações, várias contas, enfim, eu consegui viabilizar o veículo. Não é um investimento baixo, é um investimento alto. Para quem conhece do mercado, hoje você comprar um conjunto bitrem 0 km, né, que foi o caso, é um investimento bem alto, dá tranquilamente para comprar uma casa com esse valor. Mas a minha ideia era realmente entrar no mercado, e também não queria entrar com um caminhão novo, aliás, seminovo ou mais antigo, para tentar de alguma forma economizar, porque você acaba se incomodando muito com manutenção, com uma série de coisas que acontece com o caminhão mais velho, vamos chamar assim. Na época que tu fez essa análise ali em relação ao bitrem e ao tipo de negócio que seria o transporte, no caso, veio alguma outra coisa dentro da sua mente relacionado à logística ou a outro tipo de empreendimento? Foi o transporte que chamou a atenção e só se foi o transporte? Não, o transporte era uma das opções, né? Eu tive até também a ideia de morar fora, mais precisamente os Estados Unidos. Tinha um projeto é como todo imigrante, né, que vai para os Estados Unidos, vai lá, começa a trabalhar, dá entrada num visto de trabalho e começa uma vida de imigrante, e depois, posteriormente, podia até empreender por lá, mas estourou a pandemia, né? Em março de 2020 estourou a pandemia, e aí os Estados Unidos se fechou todo, e eu acabei abandonando essa ideia e passei a focar as minhas energias no caminhão. Eu pergunto porque o caminho natural de muitos que fazem essa análise, né, do que fazer, da onde investir, iriam para fora. Hoje em dia, no nosso país, o caminho natural é esse. Não é só uma escolha, né? Tem que ter coragem para investir num país que ainda não vem entregando muitos resultados, né? É uma questão empreendedora com muita responsabilidade e coragem, no caso. E tu, Bob, 20 anos de motorista. Já passou por muitos setores e muitas empresas. Como é que foi o teu trajeto, Bob? Eu chegando a Scarpass que eu trabalhei, eu tenho logística também, teve outros transportadores que eu passei pela logística, então vários setores eu passei ali muito relacionado a baú, e fazendo do sul ao nordeste, norte. Então, assim, esse projeto do Andrei, quando eu comecei um pouco logo depois que ele comprou o primeiro caminhão, o jeito que veio crescendo ali eu vi que é muita coragem. Muita coragem investir naquele momento como ele investiu. Época da pandemia, tudo parado, tudo fechado aí. E muita gente quebrou naquela época, né? Então, acho que ele teve muita coragem e conseguiu chegar lá na frente, né? Sim. Voltando ali um pouco da história, então, a empresa basicamente começou em um período muito difícil, né? Que foi a pandemia. Muito difícil.
Eu acho que, se for analisar bem, foi um misto de coragem com loucura, com Muita loucura. muita loucura, porque eu vou confessar para vocês que eu comprei o primeiro caminhão sem ter nenhum cliente. Então eu montei a empresa, visualizei tudo, mas não tinha nenhum cliente. Se você parar para analisar, isso é loucura. Qual é o nível de confiança? Quando eu fui lá buscar o caminhão novo, eu nem, só para deixar claro, né, eu nem carteira para caminhão eu não tinha. Enfim, nunca dirigi um caminhão. Porque às vezes é fácil um cara comprar um caminhão, começar a montar uma pequena transportadora, sendo filho de pai caminhoneiro, ou tendo uma breve história como caminhoneiro, ou uma longa história como caminhoneiro, fica um pouco mais fácil de compreender. Eu não, eu entrei no ramo da logística, comprei caminhão, sem nunca ter tido nenhum tipo de contato com caminhão, né? Então, realmente foi uma loucura, mas com muita responsabilidade. Existe a loucura com responsabilidade. Como que eu posso explicar isso? Você compra um caminhão, passa a transportar. Tudo que entra não é seu. Se você entender isso, você vai prosperar no ramo do transporte. Isso eu posso falar no ramo do transporte. Isso é interessante, que a gente acaba de também ter uma pequena aula agora sobre educação financeira, né? Porque isso eu acho que não só no transporte, eu acho que essa responsabilidade vida, né? Com a empresa é válida tanto para a sua empresa quanto para a sua vida pessoal, né? Sim, é um controle de né? Custos, exatamente. Porque assim como na vida pessoal, na empresa, você não é o quanto você ganha, você é o quanto gasta. Então, o que tem que fazer? Desde o primeiro caminhão, eu, juntamente com os meus sócios, que eu tenho 2 sócios, um é a minha esposa, a Fábia, e o meu grande amigo, irmão, Mário. Nós combinamos o seguinte: enquanto a empresa não tiver dando um retorno suficiente para que a gente possa fazer uma divisão de lucros com a sobra líquida de fato, ou seja, o que é a sobra líquida? Pagou tudo, pagou todos e sobrou quanto? Só que a gente ficou durante 4 anos, essa sobra a gente deixou como caixa. Por quê? Para a gente se proteger de possíveis oscilações na economia, que oscilou o dólar, aumenta o valor do diesel. Isso já é uma variação instantânea no caixa. Sim. Então a gente usou o caixa para se proteger. Talvez esse tenha sido o grande segredo para a gente ter suportado toda a pandemia, porque vocês imaginam começar uma empresa sem nenhum cliente e junto no início da pandemia. Nós iniciamos com a pandemia. Imagina, qual é a probabilidade de ter dado tudo errado? Gigante. A pandemia, ela não parou todo o transporte, mas reduziu números absurdos, né? Algumas Sim. áreas mais necessárias continuaram tocando a todo vapor, mas a maioria que não era tão emergencial realmente parou, né? Sim, a gente começou... Eu montei o conjunto Bitrem, que eles chamam padrão Whirlpool, né? Que é voltado para a linha branca, que é transportar geladeira, fogão, micro-ondas, enfim, é uma linha branca, né? Eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos, e o caminhão foi montado para isso, que eles chamam conjunto Bitrem rebaixado. Mas naquele momento, quando eu assisti na televisão que as lojas, o Brasil inteiro ia ficar fechado por 14 dias, ou seja, 2 semanas, eu pensei, meu Deus, eu já comecei e já vou quebrar. Já não vou ter faturamento no primeiro mês. Já. Porque o caminhão foi comprado financiado. Então, você precisa faturar para poder pagar. Se não faturar, como é que vai pagar? São prestações altas e não tem jeito, senão você precisa tirar da sua vida pessoal para poder bancar a empresa. E aí eu pensei, quebrei. Quando eu assisti aquilo,
E, de fato, trancou tudo. Nós ficamos ali praticamente mais de 20 dias com a linha branca parada. E eu comecei a quebrar minha cabeça. Eu faço o que agora? Eu já não tinha tanta experiência no mercado. Não tinha já nem tinha tanta experiência na parte da linha branca. Ou seja, não tinha experiência nenhuma. Tinha a cara e a coragem e um caminhão, né? Não, eu precisava me reinventar no início da empresa. Então eu comecei a pensar, bem, peraí, isso foi numa das minhas madrugadas de serão, né? O Bob já te acompanhou em algumas dessas, né, Bob? Muitas. E aí eu pensando na madrugada, bom, peraí, tá todo mundo em casa, todo mundo trancado, ninguém está conseguindo fazer as compras. O que não vai parar? Se o Brasil ficar trancado dentro de casa, o que não vai parar? Eu tive essa ideia. Papel higiênico e fralda. Quem que fica sem papel higiênico? Quem fica sem fralda? Trancado dentro de casa? Ninguém. Você fica sem trocar uma geladeira, trocar um eletrodoméstico, mas não fica sem papel higiênico nem fralda. Então eu foquei nesse ramo. Eu abandonei o ramo da linha branca e fui para fralda e papel higiênico. E ali a gente começou a trabalhar, aí sim, firme e forte, porque o fato do pessoal ter ficado tudo em casa, eu acho que é simples de entender Oferta e procura, né? Realmente aumentou muito essa demanda. E aí a gente trabalhou muito nessa área, mas todos os outros donos de bitrem também perceberam. E aí começou todo mundo migrar para fralda e papel higiênico. Resumiu o quê? Alta concorrência. Frete foi lá para baixo. Muita demanda de caminhão. Foram tudo para um ramo só. Aí o pessoal baixa muito frete e ele não fica mais atrativo. Começa um leilão, né, de frete. Começa leilão. Acho que aqui a gente chega num ponto muito legal de conversar, que é essa parte de leilão de frete, né? O Bob, como motorista, conhece, sabe como funciona, e o Andrei, como empresário também. Como que tu vê essa precificação dos fretes no Brasil hoje? Como é que tu entende essa precificação e o quanto isso está sendo prejudicial para algumas empresas, no quesito de não estar recebendo o suficiente ou às vezes até menos do que deveria estar recebendo? Então, isso é um crime, né, para a economia de um dono de transportadora. Mas que ele, muitas vezes, ele é o culpado. Tá? Já se começou há muito tempo atrás com o tal do frete de retorno. Ora, se você vai gastar 1.000 litros para chegar, vamos exemplificar, para chegar na Bahia, você tem esse custo fixo, mais o motorista e alguma outra manutenção providencial. Sim. Você chegou lá, descarregou, você vai carregar uma carga lá para voltar. Por que essa carga lá é um quarto do valor? 1/3 do valor? Se a distância é a mesma e o gasto é o mesmo. O cara paga para vir, o cara paga para trazer a carga do cliente de lá. É o tal do frete de retorno. Isso criou-se há muito tempo atrás. Já começa por aí. Aí tá, tudo bem. Mas aí a gente tem o frete de retorno, que é em torno de 1/3 a 1/4 do valor. Então você precisa tirar essa diferença na subida, que a gente chama subida, para nós que estamos aqui no sul, subir para o norte ou nordeste. Né? Você precisa tirar essa diferença nesse momento, porque senão, contando a tua subida e a tua descida, não paga nem os custos realmente. Para quem não conhece muito, o mais engraçado é que vamos supor que tu vai percorrer a mesma distância para ir até, como tu usou de exemplo, até Salvador, de São Paulo a Salvador, de Salvador a São Paulo vai dar a mesma distância. O mesmo diesel. Mas tu consegue cobrar muito mais num frete de São Paulo a Salvador do que de Salvador a São Paulo. Exatamente. Esse é o tal do frete de retorno, que há muito tempo atrás o pessoal criou visando voltar para casa. Eu quero voltar para casa, se eu receber o valor do diesel, tá ótimo. Mas aí o trabalho dele ele não recebeu, o desgaste todo ele não recebeu, se estourar um pneu, ele já vai ter prejuízo, ou seja, esse é um dos mal do nosso transporte. Mas
não vamos ficar muito tristes, porque nos Estados Unidos, que é uma das minhas referências, é a mesma coisa. Lá também funciona como com frete de retorno. Mas isso se deve... Algo que explica isso é o fator de a maioria das transportadoras estarem aqui para baixo e os caminhões mais subirem do que descerem, as produções são aqui embaixo? Carga. É carga. Carga. O Nordeste produz muito pouco. Então, só que consome muito pouco. Consome muito, consome né? muito. Então, tudo que é produzido aqui no Sul ou no Sudeste, a grande maioria vai para o Nordeste. O Nordeste precisa, né, dos produtos e não fabrica muita coisa. Isso eu acho que é um problema do nosso país. Precisa investir mais em produção lá. Só que aí existem os problemas culturais, enfim, existem os problemas políticos que aí acabam... Outra área, né? Não funciona. Então, e aí o frete é o seguinte, o cara consegue um contrato com uma determinada empresa. Vamos lá, ele pegou um frete de R$30 mil para o Recife. De São Paulo para o Recife, R$30 mil. Ele passa a transportar, coloca a frota ali, aí lá no Nordeste ele arruma alguma coisa para voltar, e aí ele faz o giro com a frota. Aí tem um concorrente teu, muitas vezes amigo, ou parceiro, etc e tal, e aí ele chega lá no cliente, eu faço por 29, eu faço por 27, sem fazer muita conta. Ele não percebe que o custo vamos dizer assim, de ir lá e voltar é 27, que o que sobra é 2, 3 mil, são só números fictícios, só para ter uma ideia. E aí ele passa a trabalhar praticamente só com o custo. Então ele só gira dinheiro, e aí o caminhão dele ele não consegue renovar, vai destruindo o caminhão, o motorista passa a se incomodar com as quebras do caminhão. Ele vai perdendo a ferramenta de trabalho, vai perdendo a mão de obra. Tudo. Ele não consegue renovar e ainda olha para o pneu, tá careca, tá parecendo arame. Ele, não, dá mais uma viagem, tem revisão para fazer. Vai lá, completa o óleo, toca em frente. Porque ele, de fato, ele não tem aquele dinheiro, aquela sobra para fazer as devidas manutenções, porque ele baixa muito o frete dele. Basicamente, então a gente pode dizer que quem não faz a conta certa acaba prejudicando o mercado no geral, né? Sim. Porque não só ele vai ser afetado, como se uma empresa pagou 27 para mim, por que ela vai pagar 28 para ti se ela já estava pagando 27? O preço vai cada vez mais para baixo, né? E depois a luta que é para tentar voltar esse frete ao valor padrão que ele deveria ser, ao valor ideal, aí é uma luta que... sem fim, né? Só se deixar ele sem caminhão. Aconteceu recentemente, o cara estava com um alto volume de cargas em São Paulo. Não vou citar o nome do cliente porque eu acho não convém, deselegante. E ele era numa sexta-feira, imagina, é bem complicado de achar caminhão. Eu estava com cinco bitrens em São Paulo disponíveis e ele veio falar comigo. E eu até, não, vamos colocar para carregar. Só que aí ele disse, não, agora eu baixei o frete 10%. O frete dele era 33, ele baixou para 30. E menos os pedágios ainda, então... mais alguns descontos por fora ainda. Piorou muito o frete. Aí eu disse, mas por que tu baixou? Aí é que vem o problema. Por que tu baixou o frete desse jeito? É que eu tô com mais de 100 bitrens aqui batendo na minha porta. Tinha uma demanda boa para suprir as necessidades dele. Então, essa balança é que a gente precisa ficar de olho. E aí é onde vem o próximo passo da nossa empresa. Porque eu passei a perceber essa balança quando começa a ter muito bitrem no teu segmento, ou ali rondando o teu cliente, tu tem que perceber isso e já direcionar a tua frota para outros lugares, porque eles vão bater na porta e vão oferecer fretes muito abaixo, e aí você não consegue suportar para pagar as prestações, para manter a tua empresa em dia, né? Com manutenções, porque isso tudo é custo. Não tem como você baixar o frete sem afetar no teu centro de custo. Então não tem como, essa conta não fecha.
Perde a qualidade, né? Perde a qualidade. O Bob sabe o quanto a gente preza, né, Bob? Até tu pode falar um pouco sobre os nossos cuidados com os caminhões, né? Sim. As manutenções sempre em dia, então para manter isso daí não é fácil, né? São custos muito altos. O caminhão, quem compra caminhão novo pensa que não, eu vou trabalhar 2, 3, 4 anos sem me incomodar. Não é a realidade, principalmente por causa das nossas estradas. Então, quando começa essa concorrência, baixar o frete, tu não consegue manter, né? Não, tu não consegue manter o teu padrão de qualidade. Além do padrão de qualidade da ferramenta de trabalho que seria o caminhão, a gente tem a mão de obra, que seria a do motorista, né? Sim. Como é que a gente consegue valorizar o suficiente o motorista no meio dessa briga toda por preço? Pois é. Desde o princípio, eu busquei remunerar os nossos motoristas com a melhor comissão do mercado. No caso do Bitrem, fala-se em 10%, 11%, 12%, 13%. A gente trabalha com a porcentagem bruta do frete e isso engloba o salário dele e a gente acaba tendo uma gama de motoristas bons, qualificados. Hoje a gente está pagando um valor de mercado muito bom. A gente trabalha com caminhões novos, sempre com as manutenções em dia. O nosso cliente é um cliente que ele nos dá todo o suporte, tanto na matriz quanto nas filiais, com bastante segurança, né? A gente não deixa os nossos motoristas aí em beira de estrada, ou seja, a gente preza pela segurança deles. Nós temos um sistema de folgas para que ele tenha o descanso mínimo necessário, ou seja, ele chega na matriz, sai do caminhão e um folguista assume o caminhão dele, ele vai para casa e fica com a família e a empresa não fica nenhum momento chamando para trabalhar, não, ele fica lá. Consegue ter a qualidade de vida dele no momento dele. Pelo menos uns 10 dias, né Bob? Em casa com a família, de folga de fato. Né? Depois ele retorna, o folguista entrega o caminhão para ele e ele volta para a carga horária dele. Né? Então a gente preza muito por isso. Afinal de contas, o motorista é o nosso material humano. Ele precisa estar feliz, precisa estar contente na empresa, mas eu te digo que a Scarpress é uma empresa com bastante regras, porque a empresa precisa disso. A empresa precisa de regras para poder também cuidar de toda a operação. Sim. Para uma operação, desde o primeiro momento que ele pega um caminhão, passa a transportar e lá no final ela mostrar a rentabilidade dela, se você não colocar regras nesse segmento, daqui a pouco você vai ver, não sabe nem onde é que está indo o dinheiro, não sabe nem como é que está o controle tanto financeiro quanto da própria demanda do cliente. Como tu falou, né? O motorista, ele é um material humano. E é a pessoa, né, Bob, que faz girar aquilo tudo. Porque não adianta ter um caminhão sem um motorista. O caminhão ainda não anda sozinho, né? Sim. Talvez um dia, mas ainda não anda sozinho. Como é que o motorista enxerga tudo isso, Bob? Essas qualidades, esses benefícios que as empresas podem oferecer, que a gente sabe que tem empresa que oferece e tem empresa que vai lá e faz e deu, e é isso, né? Não é um padrão hoje brasileiro, qualidade de vida e qualidade de benefícios ao motorista. A gente sabe que tem uma luta muito grande da classe, né? Hoje se fala muito que falta motorista no mercado, né? Tem muitas empresas com caminhão parado e não tem motoristas, né? Então, os próprios motoristas escolhem as melhores para trabalhar, né? As melhores vão nos melhores benefícios. Opa, caminhão bom, caminhão novo, opa, aqui eu tenho um ganho a mais, aqui eu tenho uma valorização, aqui eu tenho uma premiação. Então eles sempre vão procurar também o que é melhor, né? Eles vão procurar, eles vão escolher. Hoje eles podem escolher. Eles não vão, têm esse direito de escolha. Eles não vão trabalhar com um caminhão caindo aos pedaços, deixar de trabalhar com um caminhão novo. Não, eu vou lá para o caminhão novo. Eu tenho esse benefício, já é uma coisa, principalmente para quem trabalha com comissão, né?
Se tu não estiver rodando, tu não está ganhando. Se tu estiver quebrado na beira da pista, tu não está ganhando. Não é só o dono do caminhão que perde o motorista também. Então hoje a qualidade da ferramenta de trabalho que é o caminhão Conta interfere muito na escolha do motorista. Conta muito. Agora voltando ali um pouquinho, a gente chegou naquela situação em que o mercado da fralda saturou. Muito veículo. Saturou muito veículo e a gente continuava com aquelas restrições, às vezes municipais, às vezes estaduais, muitas vezes nacionais, e aquilo foi estrangulando o mercado. Teve casos a gente chegar com uma carga de fralda e para entregar num supermercado e a polícia veio e prendeu o caminhão. Quer dizer, a gente estava virando bandido, né? Sendo preso porque estava querendo trabalhar ou entregar uma carga de fralda, que imagina a quantidade de criança que estava precisando. Da então, necessidade que isso era tinha, né? Era uma incoerência gigantesca. Mas, enfim, era aquilo e a gente precisava respeitar, né? Então, a gente precisou se adaptar. Só que eu comecei a ver que ficou estrangulado e eu, de novo, perdi mais umas noites pensando. E eu comecei a perceber, bom, agora o pessoal está tudo em casa. E eu comecei a ver algumas matérias que o pessoal estava comprando as coisas pela internet, né? Ou seja, estavam comprando produtos pela internet e recebendo em casa. O famoso e-commerce. Aí a gente partiu para o e-commerce. E assim, é um pouco difícil de entender, porque era igual os motoboys, né? Todo mundo tinha que ficar trancado dentro de casa, mas todo mundo comprava comida e o motoboy aí podia trabalhar, porque aí tinha que entregar a comida. Podia ser entregue, no caso. Então, o motorista aconteceu a mesma coisa. Não pode ninguém sair de casa, não pode ninguém trabalhar, todo mundo vai trabalhar home office, mas todo mundo comprava os produtos na internet. Tinha que entregar de algum jeito. E queria receber em casa, né? Só que aí é aquela coisa, né? É a tal da incoerência, né? Mas aconteceu e a gente precisava se adaptar. Nesse meio tempo que a gente que eu decidi ir para o e-commerce, nós já estávamos com 8 caminhões. Então a gente cresceu no meio dessa loucura toda. Eu comecei a pandemia... Mesmo na pandemia conseguiu crescimento? Eu comecei na pandemia com um caminhão em janeiro de 2020 e na pandemia ali até agosto de 2021 a gente tinha já 8 bitrens. Então, e nessa época ele já falava que não ia comprar mais caminhão, né, Bob? Não. Já chega, deu, acabou, não quero Cheguei mais. no meu limite. Coisa que a gente ouve até hoje. Cheguei e não no meu acaba. limite. Que ótimo. a gente acaba... Quando você faz um bom trabalho, as portas se abrem. E aí o cliente vem, conversa e traz uma situação. E para essa situação acontecer, precisa de investimento, ou seja, comprar mais caminhões. Diante da demanda dele, a gente precisava comprar mais caminhões. Então, em agosto de 2021, através de um outro amigo meu, me apareceu o nosso cliente, e eles trabalhavam com bastante fracionado, né? Tanto na parte do e-commerce quanto peças automotivas, em geral, assim, eles têm muitos clientes, então eles fazem uma transferência de produtos de São Paulo para o Norte e Nordeste, e nós nos encaixamos em agosto de 2021, a gente fez os testes lá e encaixamos o primeiro bitrem, e de lá para cá houve muita entrega de trabalho, muita dedicação. Eu costumo dizer para os meus motoristas, assim como a empresa, a gente precisou se adaptar ao cliente, assim como o motorista precisa se adaptar à empresa. Muitas vezes a empresa faz de tudo para agradar tanto o cliente quanto o motorista, mas mesmo assim ambos não se adaptam. Não conversam direito. Então tudo bem, se você achar que a nossa empresa não é boa, então, né, pode trabalhar em outra empresa, assim como se o meu cliente também não estiver mais me agradando, eu pego meus caminhões, saio e vou trabalhar para outra empresa. Por isso que a gente precisa se adaptar e não chegar lá e dizer, não, agora tem que fazer do meu jeito. Não é assim que funciona.
Mas só para o pessoal ter uma noção, né, Bob? A gente está falando de um bitrem relacionado a e-commerce, né? Que seriam compras na internet. Quantos metros cúbicos tem um bitrem, Bob? Tu lembra de cabeça? Os bitrem que a empresa começou ali era 210 cúbicos, né? Hoje ele é 187, se eu não me engano, cúbico, porque é os bitrens retos, né? Sim. E para o e-commerce tem que ser esse bitrem. Mesmo reto ou rebaixado, para o pessoal ter uma ideia de quanta carga é transportada devido ao e-commerce em um bitrem. E a gente não agregou só um bitrem, né? São 50 pallets, né? É. Por bitrem. Então, de agosto de 2021, de 8 bitrens, hoje a gente está com 25 veículos, né? Então a gente cresceu bastante, de forma que estamos fazendo um trabalho muito, vamos chamar de personalizado para o cliente. Então lá não é uma empresa que chega e eu quero carregar. Não é, tem várias exigências, enfim, que precisam ser respeitadas, e o mais importante, a gente precisou se adaptar às regras deles, né? Então esse mundo, para dar certo, precisa seguir um padrão, precisa seguir as regras para que tudo dê certo, porque a quantidade de possibilidades de erros que pode acontecer, tanto humano quanto do equipamento, são muitos. Por isso que a gente se cerca todos os dias para que a gente diminua esse risco ao menor possível. E hoje existe um padrão de qualidade Scarpress. Existe um padrão, tanto no cuidado com o motorista, no cuidado com os caminhões, quanto no cliente. Então a gente exige deles uma postura profissional qualificada, onde a gente disponibiliza de uniformes, toda a parte do caminhão, onde eles têm a liberdade para fazer as manutenções, tudo com o cuidado do Bob, que é o nosso supervisor da frota. Tem a parte das folgas, ou seja, eles têm vários benefícios para que essa roda gire da melhor forma correta. E há pouco tempo atrás a gente instalou, para melhorar a qualidade da rodagem, a telemetria nos nossos caminhões. É o futuro, né? Isso trouxe muito profissionalismo, porque a telemetria ela mostra qual é o melhor caminhão e qual é o melhor motorista. Tanto para uma escolha profissional mecânica, no sentido Sim. de escolher um conjunto, Isso. quanto na questão de avaliar a qualidade de um motorista na direção, né? Isso. Por isso que eu aconselho a todo dono de caminhão, instale telemetria. Porque às vezes você está sendo iludido por uma marca de caminhão ou está sendo iludido por um motorista. A telemetria, ela inibe qualquer tipo de situação como essa. Ela vai te entregar, assim, na palma da tua mão, o melhor caminhão e o melhor motorista. A gente hoje tem um ranking dentro da empresa. Claro que a gente não fica comparando, né? Comparando, porque a ideia ali é realmente melhorar o profissionalismo deles. Por quê? Porque o aplicativo da telemetria fala para eles ou mostra para eles aonde que eles estão errando. Aí vai da capacidade deles de conseguir evoluir, Sim. né? Aí nós temos vocês dois que acabam dando todo o suporte de instrução e para que eles possam melhorar e entregar o melhor possível do caminhão. Acho que essa é uma combinação muito legal, minha e do Bob dentro da empresa, porque, como eu falei, no momento que eu pedi para fazer design gráfico, ele falou não. Para quem não me conhece, eu sou formado na área da saúde, fiz faculdade, me formei, trabalhei na área da saúde e também na pandemia foi onde eu larguei, onde eu decidi que não queria mais. E lógico, a empresa no começo tinha um caminhão, era a empresa do meu pai, no caso, o André, meu pai, tinha a vontade de crescer, mas não tinha função para mim dentro da empresa. Mas tinha um porquê eu me preparar para aquilo. Eu digo que a combinação é legal porque nesse tempo que a empresa ficou nesse processo de crescimento e adaptação ao mercado,
Eu fiquei 2 anos fazendo faculdade, me formei em logística, sou formado em logística, alguns cursos pós-graduação e em supply chain, em alguns outros cursos à parte. Digamos que na Scarpress é interessante porque eu tenho a teoria, o Bob tem a prática. Então a gente consegue alinhar as melhores versões, né? Sim. Eu tenho a teoria no sentido de eu sei o que cobrar e o Bob sabe como fazer. O caminho. Deu muito certo a nossa parceria no sentido da GoBrax, porque eu acho que os motoristas eles me escutam no sentido de, ó, você está fazendo isso, isso, isso. Você tem que melhorar isso, porque senão o caminhão não vai render. E o Bob ensina eles a como fazer. Acho que isso é muito interessante. Nessa parte da telemetria, acho que foi uma virada de chave para os nossos motoristas e para a avaliação dos nossos caminhões, né, Bob? Exatamente. E a empresa, né? Para a empresa foi muito bom porque, que nem o Andrei falou, né? Ele consegue mensurar o que é melhor para a empresa, qual é o melhor caminho, o melhor caminhão, qual motorista. Tem motorista que se adapta numa marca, o outro no outra marca. Já teve na empresa motorista que trocou de caminhão por causa da telemetria. Não, eu não consigo fazer aqui, me dá uma oportunidade naquele caminhão lá, e mudou. Então, assim, a questão tudo de adaptação, né? E o mais interessante, falando também sobre telemetria, entra nesse assunto, mas é porque o pessoal ouve o Andrei falando e quando ele falou de custos, ele falou, tem o valor do frete, eu tenho o diesel e o motorista. Eles estão achando que é fácil controlar os custos e a vida financeira de uma transportadora. Mal sabem eles tudo o que envolve, né? A quantidade de manutenções que a gente tem esperadas e inesperadas, a quantidade de combustível que vai utilizada nesses caminhões, que às vezes não é só durante a viagem, tem todo um deslocamento extra para fazer manutenção, tem um deslocamento extra para trocar pneu. Pneu é um outro custo que é totalmente à parte, que o pessoal sabe, com certeza vai ser um dos nossos temas e dos nossos assuntos aqui, junto com a telemetria. A gente vai trazer aqui para o pessoal analisar, só que só para o pessoal ter uma ciência que o controle da vida financeira, que hoje quem faz na Scarpress é a mãe, é a Fábia no caso, né? É uma coisa de louco, é uma coisa que, assim, não são simples custos, né? A gente fala que tem custo fixo, custo variável, custo mensal, é uma infinidade de custos e mais custos, né? O lucro é uma coisa à parte que é difícil de encontrar muitas vezes, né? Sim. E uma das coisas que a telemetria entregou para nós foi realmente a economia de combustível. Os nossos veículos são limitados à velocidade, né, no pedal no máximo 85 por hora, prezando aí segurança e também o consumo, né, do combustível, que é o maior vilão nessa conta toda. Hoje o diesel ele leva em torno de 38% do frete. Então você contratou um frete, 38% vai embora no diesel. Tá? Então você precisa olhar muito bem para esse custo. E aí foi onde a gente fez uma pesquisa. E como que baixa? Conscientizando, tentamos, né, Bob? Várias vezes conversar. Olhava no rastreador o motorista 110 por hora, 115 por hora. Eu fui fazer uma ultrapassagem. Sempre tinha uma desculpa, né? Sempre tinha uma desculpa. Tudo bem, pode até ter acontecido, mas quando chegava no final do mês, isso tudo representava num consumo alto e tanto de multas. Nessa fase eu levei algum puxão de orelha, porque eu estava na estrada. Tinha um pezinho pesado, né, Bob? Não vou dizer que eu era um anjinho, não era. Eu levei algum puxão de orelha, porque o Andrei, ele sempre procurou baixar custo. Então eu lembro que quando ele comprou uma certa marca de caminhão, um dia ele me falou, Bob, daqui para frente vai entrar só esse caminhão aqui. Eu disse, mas logo, não. Logo esse? Aí ele disse assim, não, tá dando diferença de R$1.000 por viagem, a mesma viagem. Então ele sempre se preocupou, né? Ele sempre olhou esse lado. Não, vamos aqui, onde é que nós podemos tirar, onde é que nós podemos enxugar. E isso daí que faz a empresa crescer, né? Com certeza. Se tu não cuidar do óleo diesel, aquela fumaça que sai pelo escapamento, é o teu dinheiro que está indo embora. Hoje eu tenho noção total de quanto que eu vou gastar numa viagem. Qualquer real que sai dali teve algum motivo.
E aí onde a gente entra com as nossas medidas preventivas e corretivas para que a gente possa sanar aquele problema ali para que na próxima viagem já detenha o maior lucro possível, né? E aí onde eu venho falar que a telemetria nos ajudou muito. Ela trouxe também economia de pneu, porque o motorista anda mais de boa. Trouxe a economia direta de combustível. Para vocês terem uma ideia, eu tenho números lá que o mesmo caminhão, antes da telemetria, ele gastava 200 litros a mais de diesel para ir em Fortaleza. Tá? Então, hoje com a telemetria e a conscientização do motorista, é claro que não adianta ter telemetria se o motorista não abraçar a causa, né? E aí é onde eu vou chegar onde eu quero. Ele abraçando a causa, ele consegue chegar em Fortaleza com uma economia de 200 litros de diesel em relação ao mesmo caminhão antes da telemetria. Mesmo trajeto, mesmo então, caminhão. Faz a conta, 200 litros vezes... Vamos botar uma média aí de 5,80, R$6, é em torno de R$1.000 de economia no mesmo caminhão. Isso, e num mês, 3 viagens, tu vai fazer 3 viagens para Fortaleza. Então tu já foi pelo ralo R$3.000. R$3.000 dá para pagar o seguro do caminhão. Então é bem isso, ó. A gente precisa cercar todos os valores porque existe seguro, existe plano de manutenção, tem uma montoeira de custos fixos por mês, que é daí dessas pequenas economias que a gente vai se livrando e a gente vai conseguindo pagar os conjuntos, porque são todos financiados, e sem passar grandes apertos. Se for pensar, várias economias pequenas pagam uma conta grande, né? No final do mês. E onde eu queria chegar? Quando eu comecei a ver os resultados da nossa telemetria, a ver a quantidade de diesel que a gente estava economizando, o que eu pensei? Eu quero levar um pouco dessa economia, ou bastante, para os motoristas. Uma espécie de um cashback. Ou seja, a telemetria, ela através do aplicativo, ela vai pontuando o motorista de 0 a 100 e aí eles vão trabalhando todos os dias e no final do mês ele entrega você ganhou tantos reais pelo seu desempenho. Uma premiação, né? E isso ele consegue ver ao vivo instantaneamente todos os dias. Às vezes eles ligam pro Bob, perdi R$10, por quê? Às vezes não, todo dia, né, Bob? Aí o Bob abre o sistema e vê, cara, aqui tu forçou muito o caminhão na subida, ou seja, é uma ferramenta espetacular. E aí eu comecei a fazer o cashback, onde o motorista consegue ganhar até R$1.000 por mês, com essa ajuda na economia, né, abraçando a causa. E esse mês que passou foi a primeira vez, esse projeto tem 5 meses, então pela primeira vez um motorista ganhou os R$1.000. Existe uma variância ali que ele pode perder valores e ele conseguiu completar todos os quesitos com 100%. Ele foi perfeito dentro do mês. Foi perfeito. Então ele me entregou a maior economia possível. Aí você vai ver o resultado do caminhão, realmente ele entregou o melhor do caminhão. Mas esse caminhão podia fazer uma média de 3. Não, ele não consegue. Porque esse motorista ele entregou 100% de condução e o caminhão entregou uma média de 2,80. Ele chegou no teto. Chegou no limite. Mas claro, tivemos vários motoristas que ganharam 900 e poucos reais, ou seja, eu fiquei muito feliz porque se eles estão ganhando isso, eu também ganhei. É uma troca. Hoje eles brigam para eles chegar no 100%, né? Hoje a gente não se preocupa em estar lá pegando no pé. Não. Hoje eles vêm pegar no nosso pé, ei, eu perdi aqui, o que está acontecendo? Ei, tá fora o sistema, não estou conseguindo ver. Então hoje eles querem. É um sistema de ganha-ganha. Se tu fizer, tu ganha. Se o motorista fizer, a empresa ganha. Exatamente. Então é vantagem para todos os lados. Se eles enxergarem, se o motorista hoje que trabalha, não só os nossos, mas se os motoristas todos que trabalham com telemetria enxergar que a telemetria pode ser uma aliada dele, desde que a empresa coloque como uma aliada e uma possível premiação para esse motorista devido ao bom desempenho, porque tu chegar para o motorista e falar, tu tem que fazer assim e deu. O cara tem anos de prática, anos de experiência, ele tem manias, tem toques, tem trejeitos, tem jeitos de fazer coisas diferentes. Cultura diferente. Não é simplesmente tu chegar pro motorista e falar, tu tem que dirigir o caminhão desse jeito e deu. Eles tiveram que se reeducar, né? Com certeza.
Mas eles se reeducaram porque tinha uma vantagem Sim. para eles. Não é, Porque claro, era bom para eles também, né? Com Não era só certeza. bom para a empresa, era bom para eles precisa, também. precisa levar vantagem, porque é o ser humano, né? Não é nenhuma questão de ser motorista. O ser humano é assim. Para você obter o melhor dele, tem que rentabilizar. Tem que retribuir, né? Tem que ser assim. Ele tem que ter uma vantagem para ele. Tem que ser assim. Isso, para quem estava ouvindo aqui e não conhece muito sobre telemetria, não pense que é uma mágica, né, Bob? Dá trabalho para fazer render. A gente ficou Para fazer acontecer. 3 meses em testes para depois liberar. Foi agosto, setembro, outubro. Dezembro nós botamos o teste geral com o aplicativo, janeiro Isso, começou a janeiro premiar. começou. Então a gente ficou... Porque quem ouviu o Andrei falando, porque a telemetria me fez economizar. A telemetria não é só instalar e sair rodando, né, Bob? Não. É um trabalho pesado que tem que ter pessoal qualificado e experiente para conseguir arrancar o melhor dos motoristas, tentar fazer eles se conscientizarem, porque o diesel, no final, a média, o diesel gasto é um dos quesitos analisados, né? A gente tem outros pontos, várias outras análises que interferem diretamente na média no desempenho, né, Bob? E o interessante isso aí, porque eu lembro que lá no começo o Andrei sempre se preocupou com o consumo do caminhão. Sim. Então ele dizia, eu tenho que premiar, Bob, nós vamos ter que fazer um jeito, nós vamos ter que estipular, tal marca vai ter que fazer tanto de média e tal. E às vezes não é essa a questão. Às vezes, se tu botar uma média de cada marca de caminhão e dizer, não, é aquilo ali que o motorista vai ter que fazer, vai ter que entregar para premiar, às vezes tu não vai estar premiando o motorista, tu vai estar castigando, porque às vezes o mesmo caminhão, a mesma marca, um motorista consegue entregar 100%, o outro entrega o mesmo 100%, mas a média não é a mesma. Sim. É aquilo que o Andrei falou, chegou no teto do caminhão, porque talvez andou mais pesado, pegou estrada mais ruim, então o Andrei foi procurando um jeito até que apareceu as telemetrias e hoje deu certo. A variância é muito grande, né? Tanto de rota, quanto de carga, quanto de motorista. Então, não dá para exigir um padrão igual para todo motorista em todo veículo, né? Não. O mais interessante é que hoje nós temos na frota as 6 marcas do mercado, né? Nós temos as 6 marcas. Volvo, Scania, Volkswagen, Mercedes, DAF e Iveco. Então, até isso a gente consegue comparar os resultados por marca e também por motorista. Porque às vezes pega, o que o Bob falou, pega 2 Volvo em condições semelhantes ou iguais e coloca na telemetria, um faz 2.8, o outro faz 2.6. Só que aí você precisa analisar o resultado. Os dois fizeram 100%. Opa, se o motorista ficou 100% no resultado dele, por que um faz 2,6 e o outro faz 2,8? Aonde que está o problema? No caminhão? Mas são 2 Volvo. Vai lá, manda ver se o filtro não está saturado, manda fazer uma regulagem de válvula, porque aí a telemetria entrega também quando o caminhão está com problema. Com certeza. E aí a gente manda o caminhão para a oficina, faz um check-up e normalmente encontra o problema. Então, tudo isso são as vantagens eu chamo isso de uma evolução da empresa, né? Então, também, economizando de um lado e levando um cashback, um ganho para o motorista, é onde a gente obtém o melhor de todos. Uma brincadeira legal aqui, eu acho que agora, que chega no ponto de telemetria ali e a telemetria ajuda a decidir isso. Trabalhando com o fato de que que o Andrei tem as 6 marcas dentro da Scarpress. Hoje, se tu fosse falar para alguém que está começando, para alguém que vai montar uma empresa, trabalha sem puxar sardinha para ninguém. A tua preferência, como todas as marcas são boas, não é crítica a nenhuma marca, mas a preferência do Andrei hoje dentro do que tem disponível no Brasil. Caminhão novo, todos são bons. Sendo novo, todos são bons. Quando você vai para o usado, você normalmente, a não ser que conhece o antigo dono, você não tem o controle das manutenções, não tem o histórico, não sabe como que andou, que peso que andou. Então no veículo usado tem bastante risco. Sim. Mas no caminhão novo, não existe caminhão ruim. Aí tem algumas pessoas que preferem algumas marcas por N motivos,
Eu, como eu não sou um apaixonado por caminhão. Eu sou um empreendedor que viu no caminhão uma forma de ganhar dinheiro. Então, o caminhão para mim é uma ferramenta de trabalho para a empresa prosperar. É isso. Claro que eu prezo pela limpeza, pela manutenção. Os nossos caminhões sempre andam sempre limpos, polimento em dia, todos com roda de alumínio. Uns caminhões diferenciados. A gente investe bastante para ficar bonito também. Os motoristas gostam disso. Então, a gente também atende nesse quesito. Então, o caminhão, tirando a preferência por marca, hoje com a telemetria e também a parte do sistema que nos entrega lá os resultados de cada um deles, existem algumas marcas que não são tão rentáveis pela entrega mesmo. Consumo de combustível, o custo do valor da manutenção, vamos dizer assim, a durabilidade. E também, na hora de vender o caminhão, a gente precisa ver o tamanho da desvalorização dele. Então, tem que fazer essa conta toda. E hoje, fazendo essa conta toda, eu posso falar porque eu tenho as 6 marcas. A gente chega num custo-benefício, né? É muito fácil um dono de caminhão criticar uma marca, sendo que tu nunca teve ela. Sim, com certeza. Porque a tal marca é ruim. Mas tu teve ela? Tu botou na tua frota, tu experimentou, tu deu a chance dela trabalhar? Não, nunca tive, nem quero, porque não sei quem falou que é ruim, então nem quero. Então não tem muito conhecimento de causa para falar. Eu posso falar porque eu tenho as 6 marcas. Então eu tenho um comparativo gigantesco entre uma e outra. Se a gente for falar de durabilidade de veículo, hoje para nós é o Volvo. O Volvo é indiscutível. Tá? Em durabilidade de equipamento. Essa é a grande vantagem dele. Na hora de vender, tem uma gama gigante de clientes que queiram comprar, então também tem um valor na hora de vender. Uma desvalorização menor que os outros, talvez, Isso, pela procura? Menor do que os outros. A marca que eu considero custo-benefício, que ela está ali muito próximo na resistência, é a DAF. A DAF está com bastante resultado bom também na parte de manutenção, ou seja, são 2 marcas que gastam pouco de manutenção. Tá? Isso eu estou falando se tratando de veículos novos, que ao longo dos anos vai se deteriorando e começam a ter manutenções. Mas a grande diferença vem da seguinte: por exemplo, eu compro um Volvo, boto para trabalhar, compro um DAF, ponho para trabalhar. Eles vão trabalhar ali por 3 anos com um custo de manutenção muito baixo. Eles não têm aquelas quebras surpresas. Sim. Pô, eu já posso falar que em 3 anos o caminhão não pode incomodar com coisas que não tem muita lógica. Tá com vazamento de água porque trincou o cabeçote. Não pode. Você comprou um caminhão novo. Como é que em menos de 2 anos aconteceu com a gente? E não foi só com um da marca, vários. Sim. Trincou o cabeçote e dá o vazamento de água. Aí você tem que parar o caminhão, abrir, aí já está fora de garantia. Aí tem que trocar o cabeçote. Dá problema, infinitos problemas, surpresas. E aí você vai olhar o resultado. Por exemplo, um Volvo e um DAF, chega no final do ano, você olha o quanto ele gastou de manutenção. No nosso caso ali, quando eles são veículos novos, dá 30, 40 mil reais no ano inteiro de manutenções, troca de óleo e etc. Né? Entre preventivas e corretivas, né? E tem outras marcas que a gente gastou mais de 120 mil reais. Então, peraí, como é que você vai comparar? Quem que é o ruim, quem que é o bom da história? Isso são números que estão lá, não tem? Ninguém tá maquiando, né? Nenhum tipo de resultado. Então, hoje, os maiores custos-benefícios, na minha opinião, embora tenha outras marcas, como a Mercedes também, tá muito ali também junto. Próximo, né? Muito perto ali. Embora a Mercedes entrega uma economia maior do que a DAF,
Mas estão ali, esses 3 estão entregando um excelente resultado, sem quebras inesperadas, somente dentro das preventivas, e é isso que a gente precisa, porque a gente está pagando o veículo, não pode ficar quebrando uma coisa que não tem muita lógica. Sim. E as demais marcas estão por ali, estão correndo atrás. Aí tem algumas que têm um consumo de diesel mais alto, mesmo o motorista tirando nota 100, ele ainda não entrega algo parecido de consumo próximo aos demais. Ou tem outras marcas que entregam uma média muito boa, vende isso no mercado, mas aí incomoda muito na questão de manutenção, né? Então, eu acho que depois que você tem todas essas ferramentas, você consegue visualizar esses números no centavo, não é nem um número por chute, é no centavo mesmo ali, é uma conta muito assertiva. Aí você começa a ter o poder de escolher para não errar, não passar dor de cabeça, e é isso que a gente já tem hoje na mão, esses números, tanto que a gente já efetuou aí algumas renovações na frota, e eu de pronto já comecei a trocar por caminhões dessas marcas. Isso a gente tem a opinião de um cara mais consciente, vamos dizer assim, né? Aqui do lado a gente tem um cara mais coração. Vamos partir pro lado do coração, Bob. Qual que é a tua preferência e a preferência da maioria dos motoristas hoje? A minha é o Volvo. Eu sou apaixonado por Volvo. Eu acho que a grande maioria ainda vai pro lado do Scania, que é um caminhão mais confortável, eles dizem que é um caminhão mais bonito, mas a minha preferência é o Volvo. A turma ainda brinca, é uma cadeira elétrica, tem que tomar Dorflex. Eles pegam no meu pé e eu sempre digo, não, mas quando era pequena, minha mãe não me dava NAN no leite, ela me dava já o Dorflex já moído lá. Então, nunca tive problema de dor nas costas. Mas a grande maioria acho que ainda prefere o Scania. E colorido de preferência, né, Bob? Colorido. Muito bacana. Eu acho que a gente consegue pegar uma analogia muito interessante até agora da Scarpress. Nasceu no final de 2019, começou a estrear na pandemia. Sim. Teve 2 adaptações muito rápidas, da geladeira do lado da linha branca pulou para fralda e papel higiênico, e em menos de um ano já estava no e-commerce. E está até hoje dentro do e-commerce como principal área de atuação. Sim. Hoje, com todos os caminhões adaptados ao que o e-commerce exige. Todos no e-commerce. Todos no e-commerce. 25 caminhões em quantos anos? 4, 5 anos de empresa? 5 anos. 5 anos de empresa, 25 caminhões. É um cálculo de 5 caminhões por ano. Se a pessoa que conhece valores colocar isso na ponta do lápis, é um investimento alto. Começando do zero, sem experiência nenhuma. Então, quer dizer, tem que ter muita resiliência e muito cuidado com o dinheiro. Eu sou um empreendedor. Eu adoro administrar, eu sou um apaixonado por administração. Então, como eu falei, o caminhão é só uma ferramenta de trabalho. Então, se a gente souber cuidar, assim, para quem estiver nos ouvindo, quiser entrar no ramo, não entre achando que é fácil, mas não é impossível. Isso é uma pergunta que eu ia fazer para ti agora. O que o Andrei falaria para alguém que perguntasse: quero abrir uma transportadora? Não abre. É mais um concorrente. Vamos parar por aí. Não, brincadeira. Em primeiro lugar, precisa ter muita responsabilidade com o dinheiro. Porque um caminhão, principalmente um bitrem, ele fatura alto no mês. E tem muito empresário que acha que aquele dinheiro ali é dele. Não é dele. Aí tem que ver as condições, se ele está com um caminhão quitado, se ele está com um caminhão mais velho, que vai trazer mais manutenções, se ele está com um caminhão financiado, enfim, ele tem uma gama de custos fixos e variáveis para enfrentar o mês. E o que é pior, muitas vezes ele passa o mês bem, sobrou X no final do mês, nossa, que legal, deu tantos por cento de lucro líquido. Mas aí vem o mês que vem e ele dá um mês horrível. E ele já tirou do caixa que ele tinha. De forma que ele vai precisar daquele caixa lindo que ele fez no mês passado e ele não tem, porque ele achou que era dele e gastou.
Então é muito cruel esse mercado da administração do caminhão. Por isso que eu sempre alerto, pense muito bem nessa situação. Às vezes vai ter lá no caixa 100 mil reais, ficou lindo. Aí no outro mês você tem um prejuízo de uma caixa que quebra, que lá se vai 30 e poucos mil reais para arrumar. E aí quando você vê, o dinheiro foi. Outra então, pergunta. Só para completar, Claro. precisa ter muita responsabilidade com o dinheiro. Como toda empresa, né? Sim. Mas no caminhão ela é bem mais acentuada, essa preocupação. Você precisa ter um caixa maior do que o teu faturamento mensal. Ou seja, se ele faturar 80 mil por mês, 100 mil por mês, você precisa ter no mínimo isso num caixa, esse dinheiro livre de qualquer amarração à disposição, porque acontece muita coisa. Aí assim, se você quiser, mas em que momento que eu ganho dinheiro com o caminhão? Você precisa fazer uma organização, tipo assim, de 3 em 3 meses a gente reserva o caixa e o que sobrar além do caixa, a gente faz uma divisão de lucros. Essa é uma forma de administrar com responsabilidade. Mas como que tu faz o caixa? É o que eu falei, você precisa pegar o faturamento do caminhão e colocar esse valor como caixa. Por exemplo, se eu tenho 25 caminhões, vamos chutar aí que eles faturam 80 mil por mês, eu tenho que fazer os 25 vezes 80 mil e deixar isso num caixa. Mas poxa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se você quer se reservar desse susto, do susto que pode acontecer, essa é a forma mínima que você vai ter que executar. É melhor tirar do bolso, é melhor tirar do caixa da empresa do que do bolso, né? Até porque essa questão desse caixa é muito importante quando começa o ano, né? Sim. Claro. Que tudo paga. Tudo paga. É 2 meses ali sofrido pro transporte. Então, se o cara não tiver um caixa bom, ele não resiste. Janeiro e fevereiro desse ano, por exemplo, a gente trabalhou com 60% da capacidade. Então, quer dizer, foi 40% de caminhão parado mesmo. Caminhão parado, só que os boletos vencem. Né? Então, é muito sensível. Assim, no quarto trimestre se trabalha muito e no primeiro trimestre se trabalha muito pouco. E vem nesse caso aí essa responsabilidade que a empresa tem que ter, o motorista tem que ter também. Porque ele sabe que ele vai trabalhar o ano todo e vai chegar janeiro, fevereiro, vai dar aquela queda. Em vez de ele fazer 4 viagens, 3 viagens no mês, ele vai fazer uma. Então ele também tem que ter a mesma responsabilidade. Tem que ter essa reserva também, né? Exato, ele tem que é aquela coisa que foi falada já aqui no começo, né? Ele tem que tratar a casa dele como uma empresa. Claro, com certeza. Ele tem que ter a mesma responsabilidade, porque senão ele quebra também. Porque ele é comissionado, então é proporcional, né? E a gente não tem muito o que fazer, porque o mercado para mesmo e a gente fica ali catando uma carga aqui, outra ali, mas o mercado ele para geral, devido às festas de final de ano, o povo gasta muito e depois que vira o ano, todo mundo pensa o quê? Agora eu vou dar uma economizada. Como a gente trabalha com consumo, no primeiro momento que o povo pensa e dá uma economizada, afeta diretamente o mercado do consumo. Sem consumo, sem transporte. As lojas, tudo. E aí acaba afetando diretamente o transporte. O transporte ele é o primeiro a ser afetado no momento de crise ou de recessão, vamos chamar assim. É o primeiro a ser afetado, porque se você não compra, o caminhão não transporta. Só que se isso for uma ideia coletiva, imagina, vai ficar tudo parado. E aí ela sente em primeiro. Depois, quando vai melhorar, também é o primeiro que sente. Porque começa aquelas compras muito, muito rápidas de internet, Mercado Livre, Shopee, Magalu, uma série de e-commerces, né? Sites aí. Aí o pessoal começa a gastar, a comprar e instantaneamente a logística é acionada para poder transportar tudo isso. Porque hoje você compra, você já vai ali, já vai verificar o rastreamento do seu produto. Né? Hoje todo mundo quer carga com horário no e-commerce. Ele quer, o cliente quer comprar para ontem, não para daqui 2 dias, né? Exato. Quando você vai comprar e está ali, entrega grátis. E entrega full, que vai entregar amanhã, é atrativo. Paga até mais caro. Sim, é atrativo. Paga até mais caro. Chega mais rápido, né?
Mas aí não esqueçam que tem um caminhão transportando isso. É um motorista que está transportando isso. Então, graças a esses grandes investimentos de CD e essas transferências, que a gente trabalha com transferência, né? Tira de uma matriz e leva para as filiais. Aí lá nas filiais é que faz a distribuição para o cliente final. Esses grandes investimentos é que está dando essa agilidade. Eu mesmo presenciei lá nos Estados Unidos uma compra onde o meu colega falou: estou comprando aqui um produto, olha aqui, na Amazon, eu vou comprar e daqui 2 horas está aqui na minha porta. Eu falei: rapaz, é doido? Como assim? Não. Lá onde eu moro leva uma semana para mim, 10 dias. Veio um drone entregando na porta. Não, então, aí ele comprou e aí a gente ficou ali conversando. E passou-se 2 horas, ele: Andrei, vem cá. Aí fomos lá, ele abriu a porta, o pacote estava em cima do tapete. Ninguém tocou a campainha, ninguém pegou a pegou a assinatura. E também ninguém passa lá e leva o pacote dele. Né? Então, interessante. É o futuro? Espero que sim. Mas imagine em 2 horas colocar o produto na tua porta. Então é assustador. Aonde estava esse produto? Não sei. Eu sei que chegou ali na porta dele em 2 horas. Isso é logística. Isso é logística, de verdade. Aqui no Brasil, já está, né, no Mercado Livre principalmente. 10 horas em São Paulo, né? Você compra e no outro dia tem muito produto que já entrega aqui. Isso já é assustador. Eu falo assustador porque eu trabalho com logística. Eu sei o que envolve sair com um caminhão daqui de Joinville para ir para São Paulo, com uma série de produtos ali dentro, e um caminhão com e-commerce tem mais de 1.000 pessoas ali dentro esperando o seu pacote. Tem mais de 1.000 clientes ali dentro. Então eles estão em casa ali, né? Esperando. Então é uma responsabilidade assustadora. A gente tem uma frase muito bacana que eu uso em alguns trabalhos de logística, que é: a logística é tudo e tudo é logística, porque se tu for pensar, ela está presente em todas as áreas que tu imaginar de trabalho e setores diversificados. Em algum momento envolveu logística. Sim. Isso e transporte, no caso, o transporte faz parte da logística, é um setor da logística, né? Sim. Não só um... Mas a gente tem que ter ciência que a gente não fabrica nada, a gente não produz nada. O que nós fazemos é uma prestação de serviço. E ela precisa ser com excelência. Se não for com excelência, não se mete. Porque você vai fazer uma carga, vai fazer 2, vai ter uma série de intempéries ali naquele meio, que você vai chegar lá e você vai perder o cliente porque o teu serviço foi mal feito. Ou chegou com 2 dias de atraso, ou um motorista que chegou lá xingando todo mundo porque queria descarregar o caminhão, ou uma série de coisas que pode acontecer. Então, precisa ser feito com excelência. Muito bacana. Prestação de serviço com excelência. Esse é o nosso lema. Essa é a visão do Andrei, da Scarpress. Tem algumas perguntinhas pra gente poder encerrar aqui, que o papo tá muito bacana. É muito bom conversar com o meu pai. Participei e vivi um pouco dessa loucura nesse meio tempo todo, mas é difícil às vezes conversar a fundo sobre o que levou a isso, como que surgiu tudo isso. É muito bacana. Eu tenho 3 perguntinhas, depois se o Bob quiser perguntar também pode ficar à vontade. São 3 perguntinhas básicas assim que eu acho que é muito legal da gente tratar. O que o Andrei, primeira delas, o que o Andrei de 2025 falaria pro Andrei lá de 2020 que estava começando? Eu nem 2020, eu acho que o Andrei de 2025, eu me considero um empreendedor ou uma pessoa evoluída. A gente precisa evoluir a cada dia. Se eu tivesse essa minha cabeça de hoje com os meus 18, eu seria um monstro. Pena que eu já estou com 47, com carinha de 60. Eu rodei murcho. Como diz a galera da estrada, rodou murcho. Rodou murcho, uma parte desses cabelos brancos é tu, Bob. Eu rodei murcho. Então, tem participação. Realmente eu me considero uma pessoa evoluída.
principalmente profissionalmente, né? Então, hoje, falar de logística, falar de transporte, falar de caminhão, depois desses 5 anos de muitos desafios, né? Muitos problemas e, nossa, hoje eu consigo visualizar os próximos 5, os próximos 10 anos, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu costumo dizer que todo ser humano precisa ter um plano A, um plano B, um plano C na vida, para que não fique sempre na beira do abismo, né? Claro. Tentar fugir de vícios, de coisas que te puxam para trás e tentar ter um pote de ouro lá no final do arco-íris, para que você precise ter sempre uma motivação diária, que você acorde lá às 6 horas, 6:30 da manhã, lava o rosto e sai em busca disso todos os dias, para que possa ter um propósito. A vida precisa de propósito, independente da idade de cada um, precisa ter um propósito. E hoje eu me sinto mais preparado para enfrentar esses desafios, né? Esse é o Andrei de 2025. E a segunda pergunta é: como você vê a Scarpress daqui a 5 anos? Era justamente essa pergunta que tu acabou levantando a bola. Então, Scarpress, para daqui 5 anos, eu considero médio prazo. Curto prazo, 3 anos, médio prazo, 5, longo prazo, 10 anos. É a minha opinião, né? Médio prazo, eu pretendo estar nesse meu cliente bem consolidado, agradando ele, fazendo tudo o que ele precisa, independente do desafio. Eu acho que o nosso lema é esse mesmo, fazer o nosso transporte com excelência, né? Tendo uma equipe bem preparada, feliz, porque se não estiver feliz, não tem muito o que a gente fazer, né? Existe o fator humano, né? A questão de agradar a todos, nem Jesus agradou, imagina se nós vamos agradar. Então, ter essa consciência de que o crescimento é necessário. Então, muito provável a Scarpress estará maior, mais qualificada e mais preparada para enfrentar o mercado. Show de bola. E a última pergunta: como o nosso tema principal de hoje dentro do nosso podcast, nosso primeiro episódio foi sobre empreendedorismo, a gente trouxe um empreendedor da área do transporte, o dono de uma transportadora, né? Um cara que começou tudo isso que a gente está envolvido hoje, né, Bob? Yeah. Eu queria te fazer uma pergunta, é um pouco ampla, mas eu queria que você desse um significado. O que é empreender para você? Empreender, esse é o sonho de todo brasileiro, tá? Hoje eu vejo que a parte do CLT, se você for numa faculdade hoje e perguntar qual é a ideia dessas pessoas que estão lá cursando algum curso de uma formação, pode ir lá, eles vão dizer: eu quero tentar abrir algo para mim na área. Meu próprio negócio? Próprio negócio. Se tudo, até vi um vídeo essa semana que a pessoa falou: se tudo der errado, eu viro CLT. Então, quer dizer, isso faz parte da cultura do brasileiro, virar empreendedor. Agora, você pode ser um empreendedor vendendo água na sinaleira, ou pode ser um grande empreendedor de um ramo de tecnologia, por exemplo. Aonde que você vai se encaixar, vai gastar muito suor, muita lágrima, muito estudo. Tem segmentos que precisam de muito estudo, precisa de preparo, precisa de noites mal dormidas, precisa de investimento muitas vezes, precisa muitas vezes de sócios. Tem muitos empreendimentos que funcionam muito bem com sócio. Eu, particularmente, gosto muito de empreender com sócios, porque você tem um parceiro ali para compartilhar ideias, custos, fica um pouco mais, digamos assim, mais forte para lidar com os desafios de qualquer tipo de empreendimento. Então, empreender
No Brasil não é fácil, carga tributária altíssima, né? Tem muita gente que vai pro o ramo, vamos chamar assim de como é que eu posso chamar? O ramo fora do mercado, fugiu a palavra. Enfim, precisa de muito preparo. Precisa de muito preparo para poder empreender no Brasil. E eu vou te falar, muitas vezes o próprio patrão ganha menos que o funcionário. Isso acontece muito no Brasil. Mas, quando que essa chave vira? Com o crescimento. Quando você, tá me sobrando 5 mil reais. Mas aí se você tiver 30 caminhões sobrando 5 mil reais, já dá um lucro considerável. Aumentou o número, né? Bastante. Então, aí começa a fazer sentido para o empreendedor. Porque se ele quiser ter, eu estou falando no ramo de logística, se ele quiser ter um caminhão, pagar motorista, pagar prestação, pagar, aí vai chegar lá no final, não vai sobrar nada, às vezes falta, e às vezes sobra 5 mil reais, ele vai dizer, meu Deus, o meu motorista ganhou 10 mil, e eu ganhei 5, e esses 5 eu nem posso mexer. Sim, tem que ficar no caixa. Tem que ficar no caixa. Então é mais ou menos esse desafio. Só que aí quando você aumenta a frota, aumenta essa sobra e você consegue administrar ela, ou seja, não pode gastar. Não pode gastar ela na tua vida pessoal. Você tem que deixar ela lá preservada para poder administrar a empresa como um todo. Isso eu estou falando para uma empresa autossustentável. Se tem um dono de frota que tem uma pamonha de dinheiro por outros negócios que ele tem, que ele possa torrar e não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, é outra coisa. Mas como eu sei que isso é minoria, na maioria é o quê? Quer empreender, tanto no ramo de logística ou qualquer outro, preserva o caixa. A maioria dos empreendedores brasileiros hoje querem empreender, mas não tem dinheiro para empreender, né? Então, administração. É o básico. Administração. Hoje eu tenho 25 caminhões e eu tirei do meu bolso para comprar esses caminhões 30 mil. 30 mil reais do meu bolso. O resto foi tudo através de financiamento bancário e muito suor e sangue. Então, não existe segredo. Não tem fórmula mágica. Não, a minha realidade é essa. Então, eu acho que a gente precisa ter essa conscientização de que empreender não é brincadeira, mas também não é porque tem que ter o dinheiro propriamente dito para fazer aporte. Você pode vender um projeto para o banco e ele financia vendo os números que aquilo vai te trazer. Então, tem sim como empreender com a ideia, com a vontade, com a capacidade. Eu acho que empreendedorismo envolve mais coragem do que bem dizer. Coragem e estudo, né? Com certeza. Porque no meu caso, o banco, por exemplo, é meu sócio. Eu respeito ele como meu sócio. Banco para mim, mas o juro isso, que eles cobram tudo. Tem muita gente que vê o banco como um vilão. Eu não vejo o banco como um vilão. No meu caso, se não fosse o banco, eu não teria nem nascido no ramo. Então, dá sim para empreender através de financiamentos bancários bem projetados. No nosso caso, aí encaixa muito bem a questão do BNDES. E dá sim para empreender de forma financiada. Mas tem que ter muita responsabilidade. Porque senão você perde o caminhão em menos de 2 meses, ele está com busca e apreensão, e hoje os caminhões são tudo rastreado. Você vai perder o caminhão e perde tudo que já investiu. Ou seja, é isso. Empreender no Brasil é responsabilidade. É desafio. Desafio. E aí, Bob? Algum comentário, alguma pergunta? Não, eu tenho. Quanto a comprar caminhão, financiado ou à vista? No meu caso, financiado, né? Mas se eu tiver um caixa suficiente para comprar um caminhão à vista, isso a gente chama de descapitalizar. Você descapitaliza a empresa para colocar um caminhão na frota. Eu vou ser eu vou exemplificar bem.
Um caminhão hoje você compra ele financiado para pagar em 5 anos, um conjunto completo, né? Com 30 mil reais ou mais de prestação, tá? Prestação. Durante 5 anos. Durante 5 anos. Mas se você tem a operação, se você já tem a dinâmica que nós temos, por exemplo, a gente consegue respeitar isso e você paga o caminhão sem colocar dinheiro. Aquele valor vai ficar lá no teu caixa preservado e para poder bancar essa operação no dia a dia. Se você pegar esse dinheiro do caixa, do capital e comprar um caminhão à vista, no primeiro mês ele já vai colocar esses 30 mil reais de volta para o caixa. Mas olha em quanto tempo ele vai botar esse valor no caixa. Até por causa que o valor do caminhão é alto, né? Exato. É mais de 1 milhão. Então, quer dizer, um conjunto bitrem hoje é mais de 1 milhão de reais. Estou falando aí de 1 milhão e 200 mil na média. Não vale a pena ter esse 1 milhão e 200 e investir num caminhão, num conjunto completo à vista. Na minha opinião, não. Tem que deixar em caixa. Deixa 1 milhão e 200 no caixa, a minha opinião. E paga ele com o dinheiro do banco. O banco vai pagar ele. E claro que você vai pagar para o banco e o lucro deles é o juro. Mas aí você vai pagar o juro. Sim, mas o juro, o caminhão vai pagar. A operação precisa pagar. Sim. Mas o meu frete não comporta isso. Então você está cobrando errado. Está no lugar errado. Você está cobrando errado. Você está no cliente errado. Você precisa mudar, amplificar ou mudar o cliente porque o teu frete não comporta comprar um caminhão novo. E tudo bem. Tudo bem, se você tem um frete que só consegue comprar um caminhão aí de 5 anos de idade, tudo certo. É aquele frete lá, é aquilo lá, é a tua operação. Mas se você quer partir para conjuntos novos, você precisa ter um frete, uma frequência de transporte para que possa captar esse valor para poder pagar tudo isso e não tirar aquele 1 milhão e 200 do caixa. Você preserva o capital e trabalha com o dinheiro do teu sócio, que é o banco. Esse sócio vai te bancar, vai levar o juro, que é o ganho deles, e tá tudo certo. Eu vou pagar no prazo e sai todo mundo feliz. É isso aí. Agora aquela pergunta-chave. Chega? Esse ano não tem mais caminhão novo? Olha, eu já falei isso. Essa pergunta dói no coração dele. Isso ele falou em dezembro, começo de dezembro, ele assim, acabou, não compro mais caminhão novo. Vocês podem mandar me prender se eu comprar. Dia 23 de dezembro ele ligou para mim e disse Tu gravou até a data, hein? 23 de dezembro ele ligou para mim, ele dá um pulo lá na Volvo que eu comprei mais um caminhão. É que quando eu penso pelo coração, chega. Chega. Pela emoção, né? Pela emoção chega. Chega. Mas pela razão, aí é complicado. Por quê? Porque se o cliente chega para mim, Andrei, tem essa operação aqui, tem que comprar tantos caminhões, esse é o valor do faturamento, aí eu faço lá com o Matheus o cálculo das sobras, ver como é que vai funcionar o giro, o mês, o ano, os 5 anos, vai fechar lá assim, aí não tem como não comprar. Se dá boa, tem que meter a cara. Aí tem que comprar, porque aí é uma operação que vai pagar o caminhão, vai pagar todos os custos dele e ainda vai sobrar um valorzinho para ir montando um caixa para ele se manter seguro, porque para mim isso é muito fácil porque eu não vivo do caminhão. Talvez o grande segredo seja esse. Eu tenho outras empresas, outras formas de renda que também foram alguns empreendimentos que eu fui também fazendo na cara e na coragem, que hoje estão me dando resultados e pretendo fazer mais, né? Que aí eu não vivo do caminhão. Então, tudo que entra, para mim é fácil fazer um cálculo com o Matheus, que ele vai se pagar, vai sobrar um dinheiro para o caixa para ele se manter, e é isso. Eu não vou tirar lá 20, 30, 50 mil daquele caminhão para eu consumir na minha pessoa física. Eu tenho uma vida modesta, eu acho que a prioridade para mim é sim pagar toda a empresa, pagar esse meu sócio que é o banco, e lá no final vai sobrar os caminhões quitados, de forma com que eu vou ver o que vai sobrar lá no final, além do caminhão,
E aí lá eu decido se eu vou vender o caminhão, se eu vou renovar, se eu vou ficar mais 10 anos com ele só monetizando. Aí é o momento lá na frente de que ele aí sim vai me trazer o retorno Total. esperado. Muito bacana, muito bacana. Queria agradecer ao Andrei, meu pai, aqui pela conversa, por inaugurar esse podcast, né? Nossa primeira entrevista. Acho que não podia ser melhor. A gente teve uma aula de administração, empreendedorismo e também conhecer um pouco mais, né, Bob, da história, da história dele, da história da Scarpress. Queria falar pro pessoal deixar nos comentários aqui embaixo algum outro tema, alguma outra sugestão, algum outro assunto que vocês queiram que a gente traga para vocês. A gente vai estar trazendo pessoal sempre da área, profissionais, todo mundo envolvido com o assunto que vai ser tratado. Vocês podem encontrar a gente aqui no YouTube, no Spotify, vai estar o conteúdo completo. E também no TikTok e no Instagram a gente vai estar disponibilizando os cortes, né? Principalmente os cortes e os shorts. Então, queria agradecer, pai. Obrigado por essa parceria, pela essa entrevista. O Chama PX é um projeto que a gente espera que agregue muito no nosso cenário hoje da logística, na área do transporte, em todos os segmentos da logística, na verdade. A gente quer trazer muito conhecimento e aprender também junto com o pessoal que vai vir aí, né, Bob? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Rafa, nosso produtor, que abraçou a ideia aqui junto com a gente. E até a próxima. Chama PX. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.